Cantaremos 299. Aleluia. Para um canto novo do meu chama, vem-me, ó Deus, a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, Cristo, nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal, sob asas de amor, e riquezas que fluem caudal, lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fontes me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar, o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos ouvir a irmã Marlene louvando a Deus em nome de Jesus, trazendo a sua oferta nesta noite. Glória a Deus! Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lado com Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve os irmãos, a paz do Senhor. Antes de louvar o Senhor, deixar uma palavra de meditação da igreja. Se encontra em Salmos 46, diz a palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade
santidade de Deus, o santuário do Maior do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode até durar uma noite inteira, mas o meu Deus está em vida, perfeita amanhã. Essa angústia que só Ele sabe, que está dentro de você, Ele quer tirar. Deus vai remover. Ele sabe muito bem qual que você
Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É com muita alegria que estou mais uma vez na casa do Senhor, reunido com os irmãos. Foi uma bênção, o culto de tarde foi uma bênção, graças a Deus, correu tudo certo, aleluia. E eu quero ler aqui um pequeno versículo para a igreja, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 40, e versículo 1 e 2, que diz assim: Glória a Deus! Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aleluia! Eu lembro esse versículo, eu me lembro há 2 anos atrás, quando eu estava passando por uma situação do meu casamento, que estava sendo destruído, aleluia, e a minha esposa chegou para pedir conselho a uma amiga, e às vezes, em vez de procurar Deus para pedir algo, a gente procura a uma amiga com conselho, e ela vem dar uma orientação, e a palavra que ela disse, Fernanda, o pau que nasce torto nunca se endireita. Esse é um ditado que a gente vê muito aí no mundo. Mas quando eu tomei a decisão certa, que ainda eu conhecia Jesus como um grande carpinteiro, ele pegou essa madeira que estava torta e modelou e fez um novo homem. Aleluia! E hoje, graças a Deus, estou aqui com o meu casamento renovado. Graças a Deus, esses 2 anos estamos aqui indo para frente. Nós estamos cada vez mais, aleluia, sendo abençoados no nosso trabalho. Deus nunca mais deixou faltar nada, está suprindo todas as necessidades, e eu creio que vai melhorar cada vez mais. Assim também é na vida de cada um. Se nós buscarmos o melhor, nós buscarmos o carpinteiro que pega a madeira e tira os defeitos, ele pega o vaso que está rachado, ele desmancha e faz um vaso novo, um vaso de honra para a glória do Senhor Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. E Ele conta essa bênção da restauração da sua vida e do seu casamento. Aleluia. Por quê? Porque pediu a Deus, houve a deferência de Deus. Deus entrou, glória a Deus, trabalhou, aleluia. Que Ele, irmão Marcelo, confiou, glória a Jesus. E a porta abriu-se, e Ele entrou, e Deus está abençoando. Amém? Glória a Deus. Por isso diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 3, no versículo 8 de Apocalipse: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Glória a Deus. E no corpo com a força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A minha porta está aberta para você. Deus tem te abençoado poderosamente. Amém? E vai continuar aberta. Glória a Deus. Se você continuar confiando no Senhor, acreditando no Senhor, depositando a fé no Senhor, a bênção continuará na tua vida. Amém? Glória a Jesus. Ele não vai jamais te abandonar, vai estar sempre com você. Louvado seja Deus. Outra irmã Fernanda também, louvando a Deus em nome de Jesus. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. O meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus.
verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 10. Aleluia. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Quantos acharam? 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém? E ele disse: O que está escrito na lei? Como leis? Respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Glória a Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Agora, Deus amado, te peço em nome de Jesus que fale conosco, Senhor, porque, ó Deus amado, nós somos instrumentos, ó Deus, usado em tuas mãos, mas só falaremos, ó Deus, quando a palavra, Senhor, vem de ti. Nós queremos falar de ti, Senhor, a mensagem vindo do alto para a tua igreja. Ó Senhor amado, fale conosco, usa-me como instrumento, porque tu és grande, Pai. Aleluia, Senhor, faz segundo a tua vontade neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vou poder sentar em nome de Jesus. Pergunte ao seu irmão: você ama? Você me ama? Eita. Pergunta aí: você me ama? Pergunta ao seu irmão aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se o mundo ama, imagine o que é que nós esperamos dos crentes. Amém? Se lá fora o mundo diz que ama, se a nossa justiça não exceder dos escribas, jamais entraremos no reino dos céus. Se nós amarmos de verdade os nossos irmãos, se nós amarmos de verdade aquele que está próximo de nós, glória a Deus. E nós somos, glória a Deus, a diferença. Nós somos a carta aberta para que todos possam ler, através da nossa vida espiritual, através do nosso falar, do nosso agir, do nosso fazer. As pessoas vão ver, glória a Deus, se nós realmente amamos uns aos outros como cristãos. Glória a Deus. Não como pessoas comuns, mas como os cristãos. Através das nossas obras, glória a Deus, nós podemos despertar nas pessoas até o desejo ardente de servir a Deus. Glória a Deus. Se a pessoa é um cristão, aleluia, e vê aquele cristão de outra maneira, com uma outra ótica diferente, que não agrade, na verdade, jamais a pessoa vai querer seguir o caminho do Senhor. Mesmo sabendo que todos têm defeitos, mas nós, como cristãos, devemos, irmão, agir, glória a Deus, como reza realmente a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nessa palavra que fala sobre o bom samaritano. Diga assim: o bom samaritano. Glória. Quem está aqui, diga amém. Amém? Glória lá para cá. Louvado
Então ame o seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Não ame o seu irmão só de palavras, mas ame o seu irmão através de teus atos. Ame os teus irmãos através das tuas ações para com o teu irmão. Então Deus descerá sobre ti com bênçãos ou maravilhas. Glória a Deus, porque é o querer de Deus, é a vontade de Deus abençoar o seu povo, é a vontade de Deus ver o seu povo feliz, ver o seu povo além de inocência na vida radiante. Glória a Deus, é a vontade de Deus que Ele derrame sobre a sua vida a bênção. Louvado seja Deus. E Ele traz uma parábola sobre como amar. Aí Ele traz a parábola, glória a Deus, do bom samaritano. O homem saía, diz a Bíblia, que ele descia em determinado lugar e durante aquele percurso do caminho vieram salteadores, maltrataram aquele homem, machucaram aquele homem. E a comida voltando, né? Glória a Deus. Versículo 30. E respondendo, Jesus disse: descia o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, e espancando a si, retiraram, deixando como meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de lado, e de igual modo também uma levita, chegando naquele lugar e vendo o homem passou de lado. Mas o samaritano a que seguia, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se dele, atou nas feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pôs na sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastar eu te pagarei quando
Eu sempre digo à minha esposa, minha esposa, quando Jesus voltar, haverá muita surpresa. Aleluia! Quando Jesus vier na sua igreja, haverá muita surpresa. Glória a Jesus, glória a Deus, porque isso é mistério de Deus, isso é mistério do Senhor. Louvado seja Deus. Deus te ama. Amém? Então, querido, em nome de Jesus, você é um bom samaritano. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus Cristo, ajude aquela pessoa que está precisando. Ame com todo o teu coração com as tuas ações. Amém? Se você não puder entristecer, se você quiser entristecer, não tristeza, procure trazer a alegria. Esse é o papel do crente. Amém? O papel do crente é esse, como cristão, alegrar, fortalecer. O bom samaritano, ele age desta maneira. Estava lá aquela pessoa, ele podia chegar e dar uma bicuda dele lá e deixar ele lá, como os outros fizeram, como a levita fez, como o sacerdote fez, mas ele não foi, botou aqui no ombro e saiu, porque o coração daquela pessoa alcançou aquela vida. Ela precisa de ajuda. Eu posso ajudar. Se você pode ajudar, ajude. Amém? Se você pode ajudar, ajude em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A palavra de conforto, porque a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, a palavra branda ela desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Glória a Deus. Muitas vezes é melhor calar do que falar, mas se você puder, em nome de Jesus, cristão de Deus, a sua tarefa é ajudar. Amém? Bom samaritano, Jesus não sei, Jesus é o bom samaritano, mas o crente também pode ser. Amém? Então,